Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento do Mês da Inovação. Eu sou a Fernanda Garcia, especialista em gestão e qualidade na área de CTO, sou embaixadora da inovação da BP Industrial e estarei como mediadora desse evento. Já aproveito para agradecer aí o convite a todos do Assolab. Nesta meetup, nós abordaremos aí o tema que é o programa Inovação. Para quem ainda não conhece o programa, ele é um programa de ideias do Assolab que tem como objetivo incentivar a melhoria contínua e inovação no nosso dia a dia e reconhecer os colaboradores por suas ideias. É voltado para o público operacional próprio até supervisão, estagiários e aprendizes. E para compartilhar mais sobre essa experiência, temos aqui 3 convidados. O Luiz Augusto Penteado, que é o diretor da Unidade de Negócios de Piracicaba e Citrel, unidades que se destacam pelo engajamento dos colaboradores no programa. Vander Neves, gerente de pessoas da Unidade de Negócios de Monlevade, o qual participou da concepção do programa. Matheus Eduardo, técnico de processos da Trefilaria de Sabará, que é bem atuante no programa, vencedor do top em primeiro lugar no ciclo 2018 e 2019, e ficou em segundo lugar em 2019 e 2020. Durante nosso evento, farei perguntas para os convidados para que compartilhem a jornada do programa, aprendizados, resultados e desafios. Para quem está assistindo, caso tenham dúvidas, peço que enviem para o nosso chat. A gente vai estar selecionando as perguntas e levando para os convidados. Ao final, teremos uma pesquisa de satisfação. E a gente vai fazer um sorteio aí para aqueles que responderem de um kit do Assolab. Amanhã a gente entra em contato com o vencedor. Então vamos lá. Boa tarde, Luiz, Vander e Matheus. Bom, vamos começar então aqui falando um pouquinho da trajetória do programa. Para o Luiz primeiro, tá, Luiz? Como o programa tem ajudado o movimento de inovação na empresa? Como que você vê que o programa Inovação ele contribui para esse movimento? Okay. Primeiro, Fernando, boa tarde ao Vander, ao Matheus participa, quem está nos assistindo. Né? Mas esse programa de inovação, eu sempre assim vejo com muita paixão esse programa. A gente aqui em Piracicaba, inclusive, a gente começou há muito tempo atrás, né? Nós estamos ainda esse ano, acho que a 19ª edição, começou lá atrás, que tinha um outro nome, chamava Eureka. E eu entendo que assim, a grande contribuição que ele traz é de dar voz às pessoas, a toda a nossa estrutura. Porque a gente cria uma oportunidade das pessoas que estão vivendo o processo e que estão ali na frente de batalha, tendo exatamente uma percepção muito clara de problema que vive no dia a dia. E, obviamente, ao viver o problema e conviver com ele, entende de uma maneira muito assertiva as soluções que devem ser feitas, entendeu? E essas soluções são dadas. E essas soluções, na maioria das vezes, elas são aquelas soluções que, se esta pessoa que estava envolvida naquela atividade e que provocou esse movimento dessa inovação, se ele não fizesse, não teria outra pessoa que fizesse, que faria, perdão. Porque tem uma distância do problema. Então, ela traz a oportunidade de que várias pequenas ideias e soluções e problemas que a gente vive no dia a dia apareçam e sejam resolvidos. Né? Eu não tenho ideia que a somatória de todas essas inovações que vão se somando ao longo dos anos vai levando as nossas plantas a um outro patamar de performance, a um outro patamar de confiabilidade do processo, a um outro patamar de sustentabilidade dos resultados. Então, assim, eu vejo esse programa de inovação realmente como uma pedra muito forte, base mesmo, fundamental, hoje para o nosso negócio, para a sustentação dos nossos resultados. Eu vejo isso aqui muito claro em Piracicaba, eu entendo isso daqui deva ser vivido nas outras plantas também. Obrigada, Luiz. Vander, eu queria uma contribuição sua para entender um pouco como que esse programa ele foi implementado no Monlevade, que tipos de dificuldades vocês tiveram, né? Conta para a gente um pouquinho aí dessa trajetória e do aprendizado. Legal, Fernanda. Boa tarde para você, para o Luiz, para o Matheus e para todos que estão nos ouvindo aí e nos vendo, né? A gente fica com muito orgulho de falar com um programa que envolve a organização como um todo, né?
Eu queria fazer um pouquinho a linha do tempo aqui, destacar, né, que essas iniciativas elas já ocorriam na organização, né, mas cada um tinha uma roupagem, né. Eu sei que Piracicaba tinha um programa muito forte, Juiz de Fora tinha um programa muito forte. Aqui em Monlevade a gente tratava como sugestão nota 10, se eu não me engano, como é que era o programa. E aí, num determinado momento, a gente resolveu fazer um programa com a cara da ArcelorMittal, né? A gente precisa mais ter uma convicção enquanto organização do que enquanto unidade. Isso, para mim, é muito claro, né? Então, o que a gente vê no início dessa nova fase aqui na organização, num primeiro momento, as pessoas ainda muito tímidas na participação, né? Será que é mesmo? Será que não é? Mas aí o que o Luiz falou, e fazendo esse gancho com o que ele trouxe para a gente aqui, quando o empregado começa a entender que a participação dele é fundamental para o sucesso do negócio e que ele tem voz ativa e que a gente vai ouvir isso com muita atenção, né? Eu acho que isso acaba mobilizando as pessoas, né? Da maneira que a gente participa, faz uma participação ativa no dia a dia da organização, é claro que todo mundo se sente corresponsável pelo resultado, né? Então, eu acho que isso começou a criar um movimento bacana nas unidades. É óbvio que os líderes nos ajudam muito nessa sistematização, né? O líder ele tem que incentivar a equipe a participar, né? Do mesmo jeito que a gente incentiva o nosso empregado a saber para qual produto ele está produzindo, a gente também pode incentivar o empregado qual ideia que ele está gerando e o que isso vai resultar para o negócio, né? Então, eu vi isso com muita coisa sendo agregada em termos de comunicação para que o empregado possa participar, facilidade para que ele tenha a ideia registrada. Essas coisas foram implementando o programa. E é lógico, conhecendo bem o nosso segmento da indústria, uma pitadinha de competição, né? É lógico que a gente tem um programa único, mas a unidade sempre quer ter o destaque, quer se destacar por um número de ideias, maior número de ideias testadas. A premiação vem conclamar isso. Então, eu vejo assim, é um caminho sem volta e a gente reforça sempre, né, Fernando? Eu sempre coloco aqui para a turma aqui em Monlevade. O que é realmente muito simples foge aos olhos, né? E, às vezes, o simples é o mais difícil, né? A gente fica achando que inovação tem que reinventar a roda, redescobrir uma estrutura, e, na realidade, é perceber justamente aquilo que é simples, aquilo que ele tem conhecimento, e fazer valer, né? A minha opinião é isso que vem acontecendo aí no decorrer desses 2 anos aí, 3 anos, né, de pico completo. Excelente, Wander. E esse ponto que você colocou é bastante interessante, né? A dificuldade de enxergar o óbvio, né? A gente fala, às vezes está ali, a gente está tropeçando na melhoria e você acaba não vendo, né? É muito interessante esse ponto. Eu vou voltar nele daqui a pouquinho, junto com o Matheus, até para ver o olhar dele sobre isso. Mas eu queria ter participação aqui no chat, então eu gostaria de falar aqui com vocês, né? Você, Luiz, o próprio Matheus. Um ponto fundamental, né, o Lucas Pena, que está contribuindo, falando que um ponto fundamental para esse engajamento das pessoas, né, que você colocou, você até falou que no início elas têm uma participação mais tímida, ele fala do feedback, da importância do feedback, e pergunta como que vocês dão esse feedback, como que, mesmo que uma ideia não seja aprovada, né, como que isso é falado para o funcionário, como que vocês tratam isso? Posso começar, Wander? Pode começar. Tá. Bom, aqui em Piracicaba, as ideias elas são inseridas no sistema, né, antes de ter essa análise, e passa uma análise criteriosa do ponto de vista de qual o problema exatamente está sendo resolvido, está de fato aquela ideia resolvendo o problema, há um custo-benefício quando existe algum tipo de investimento necessário. Enfim, a gente passa por essa avaliação técnica de um projeto, né? E uma vez o projeto ele é aprovado, a gente dá o retorno para a pessoa. E agora é interessante, só fazer um pequeno parênteses, que muitas vezes, e cai volta um pouco aquela fala do Wander, assim, que as grandes ideias são simples, né? As grandes ideias são simples, né? E é bacana porque muitos projetos chegam para avaliação, o cara, o autor ele insere no sistema e tal, mas assim, a ideia é tão interessante, tão simples,
que quando ele insere, ele já executou a ideia, porque tá na alçada dele, ele está tá dentro da capacitação dele, está na alçada dele de resolver, então ele já resolve, está bacana, porque não está nem preocupado se vai ser aprovado ou não. Ele já é o seguinte, está pronto, entendeu? Então isso que é bacana, essa proatividade de também já falar assim, eu entendo que é relevante, eu já estou resolvendo. Se depois ele vai ser aprovado pela minha gerência, pelo meu gestor, é uma outra questão. Mas eu entendo que eu tenho que resolver, que eu tenho condições de resolver e já levo em frente. Então, isso é muito bacana. Embora, diria que se 97%, 98% das vezes, quando isso acontece, de fato o projeto é aprovado, porque ele já mostra a sua eficácia e tal. Então, esse é ponto dos projetos aprovados. E agora o projeto, quando ele tem alguma inviabilidade, que alguns projetos eles são interessantes, mas às vezes ele tem um valor muito alto, ele, numa avaliação um pouco mais profunda, o autor ele não observou alguns efeitos correlatos, que ele vai resolver uma coisa, mas ele pode criar um outro desdobramento negativo. Então, quando isso é percebido, isso é trazido à discussão, é apresentado para o autor, né, e fala assim, olha, isso aqui por isso, ele não está aprovado, mas continuamos com você contando com outras ideias, entendeu? Agora, isso sem dúvida é muito importante, né? Esses projetos, essas ideias que são inseridas no sistema não podem ficar sem resposta, seja ela qual for. Né? É isso que retroalimenta o processo e traz credibilidade. Né? Excelente. Acho que um ponto importante aí, né? Tanto que o Wander citou, você citou, e o próprio Lucas também colocou aqui no chat, essa ideia, né, de que, programa inovação, então eu tenho que trazer uma ideia super high-tech, uma coisa totalmente diferente. E vocês estão trazendo aqui para a gente que não é isso, né? É o simples, é trazer o simples para o dia a dia, com melhorias aí, né? Incrementais para o nosso processo. Isso que o Luiz falou, Fernanda, é importantíssimo, porque se às vezes uma ideia ela é gerada numa serraria, mas ela vai comprometer o resultado de uma laminação, ela torna-se inexequível. Então, eu sempre falo isso com as pessoas, né? Respondendo um pouco o que o Lucas colocou. A gente precisa ser transparente nesse processo, nisso o sistema ajudou a gente demais da conta. A gente tem o nosso pessoal, os embaixadores para nos ajudarem, né, nessa governança local, né? Mas a gente tem que dar retorno, né? O pior sentimento do planeta não é o ódio, é a indiferença. Então, se você não dá o retorno para uma pessoa que gerou uma ideia, mesmo sendo do dia a dia dela, mesmo com a intenção de que essa ideia vai passar por uma avaliação, mas você não dá retorno, você está dizendo o que para essa pessoa, né? Então, mesmo que o retorno seja não aquele esperado, a gente precisa fazê-lo, mas fazê-lo baseado na própria metodologia que o processo nos coloca, né? Uma avaliação da ideia, de uma testagem da ideia, para aí sim poder dar esse retorno. Acho que o caminho é esse. E o que o Luiz falou é uma verdade também. A nossa turma já trabalha muito com essa visão de melhoria, né? Já é o cara quer facilitar o dia a dia dele, né? Então, assim, quanto mais a gente trabalhar nesse sentido de ser transparente, né? E dar o retorno que tiver que dar para a pessoa, baseado no sistema, nos critérios, na metodologia do programa, eu acho que a gente ganha muito com isso. Obrigada, Wander. Matheus, eu queria te ouvir um pouquinho, né, para você contar para a gente a sua experiência, pegando um pouco do que o Wander colocou, né, dessa dificuldade de encontrar, né, o que eu vou melhorar? Fico pensando, um funcionário novo que vai entrar no programa, como definir uma nova melhoria, como encontrar, né, esse ponto? O que seria uma ideia aí de inovação? Como é que você chegou, né, nesse patamar, nesse sucesso aqui, o primeiro no top? Conta um pouquinho para a gente da sua história e como funciona. Sim, boa tarde, obrigado pelo convite. É o seguinte, né, aqui o Jack Ma costuma falar, né, que ele começou a conviver com Bill Gates, com o dono da Apple, e achava essas pessoas diferentes. Aí ele, convivendo com eles, ele percebeu que o que fazia essas pessoas diferentes era, na verdade, onde as pessoas enxergam problemas, né, eles enxergam oportunidades, né? E o tempo inteiro a gente está na área, né? A gente convive com dificuldades e o que a gente precisa somente é, assim, abrir a mente, né? Pensar fora da caixa, né? E ser criativo e trabalhar também em equipe, contar com pessoas para poder resolver esses pontos, né? Usar esse tema tão interessante, tão necessário que é a inovação,
para tornar nossos processos e as nossas tarefas cotidianas mais fáceis e mais simples de ser executadas. Não, obrigada, perfeita a sua colocação aí, né? Esse pensamento, essa mente aberta e esse olhar, como você colocou, para o problema, né? O que eu tenho hoje, enxergando ele como uma oportunidade. Excelente colocação. E assim, como que você vê que a gente pode incentivar outros colegas, Matheus, a buscar mais essa inovação no dia a dia, a identificar mais essas oportunidades, participar mais do programa? Olha, essa questão do feedback que foi falado, isso é extremamente importante para gerar aquela questão da confiabilidade das pessoas no programa, né? Que uma das coisas que é muito importante é a pessoa se sentir à vontade, né, para participar e anotar que ela tem o retorno daquilo. Então, aqui em Sabará, a Bruna tem trabalhado bastante isso, e a gente procura dar feedback de 100% das ideias, mesmo que ela não seja implantada, a gente dá o retorno de porquê, tenta melhorar a ideia juntamente ao funcionário para tentar torná-la realidade ali, torná-la praticável, né? Tornar ela aplicável no processo. Que, às vezes, a questão de inovação é algo que a gente ao mesmo tempo que você tem pode ter um nível de assertividade, mas você tem uma margem para erro, né? Que eles falam, a gente precisa errar barato, errar rápido e aprender com o erro, né? E o que foi falado aí pelo nosso colega Wander é muito importante, que em grandes linhas, né, a gente muitas vezes não pode parar um processo para fazer um teste. Então, às vezes, é necessário escolher um equipamento diferente, testar essa ideia num local onde gera menos impacto para o processo. Que a ideia de qualquer inovação, de qualquer melhoria, é trazer o melhor resultado com o menor impacto negativo, né? Excelente. E aí, voltando um pouquinho aí para o Luiz, para o Wander, né, e pegando um gancho nessa fala do Matheus, dessa questão dos testes, né, essa dificuldade, como é que vocês lidam com isso? Com essa dificuldade de realização de teste, como que é essa flexibilização, essa permissão aí para o erro, né, o errar rápido e barato? Conta um pouquinho para a gente como que é isso. Bom, aqui em Piracicaba, eu confesso que poucos projetos ele acaba tendo essa dificuldade de implementação, sabe? Dentro da nossa história dos projetos, e eu acho que esse é o grande legal do programa de inovação, que é exatamente a gente buscar esses projetos simples, e que são os projetos simples, que são as grandes sacadas, na verdade. A grande maioria deles, eles são tão bem idealizados, tão bem bolados, que não traz nenhuma complexidade de implantação. Você consegue inserir eles dentro de uma linha de produção, dentro do seu processo, sem trazer ruído. Quer dizer, os projetos que demandam algum planejamento mais detalhado para o teste, e até do ponto de vista de, olha, seguinte, tal dia vamos fazer um planejamento de produção um pouco mais baixo, vamos fazer alguns testes que a gente pode ser que dê tudo certo, pode ser que não dê, então a gente pode ter um risco de perder uma hora de produção, 40 minutos de produção. Assim, progressos são muitas vezes, assim, é realmente uma exceção. Não é a regra. Aqui em Piracicaba, estou dando um depoimento de Piracicaba, não é a regra. Os projetos, normalmente, essas inovações, eles são tão assim, são tão azeitadas dentro da rotina do operador, daquela ideia que ele vive do detalhe, que normalmente não traz nenhum transtorno na implantação. Eu acho que isso traz muita fluidez para o programa aqui, porque tudo que você não tem uma dificuldade de fazer o teste de implantação, você rapidamente põe isso aqui para girar, sabe? Então, isso é muito legal. Nós já tivemos algumas melhorias, não são nem algumas, um número razoável, né? Mas perto das outras centenas, né? Se torna um número relativamente pequeno. Mas algumas melhorias têm a ver com automação, que tem uma mudança de uma lógica, um pessoal que mexe com automação, um técnico eletrônico, um técnico de automação que traz essa inovação. Esses, normalmente, são os projetos que merecem um teste um pouco mais cuidadoso, que envolve a linha de produção, que você, de uma maneira mais de uma maneira mais profunda no processo. Obviamente, você vai numa automação, se mudou uma linha errada, você para a linha inteira. Então, são processos que demandam realmente um pouco mais de planejamento. Mas são exceções. As grandes maiorias, eles são muito fáceis de implementação.
Isso traz muita fluidez, isso que é muito bacana do processo, sabe? Eles são tão bem idealizados que eles são implementados de maneira muito fácil. E isso é um ponto muito positivo do programa. Entendi. Concordo com o Luiz, Fernanda, porque eu vou voltar de novo na questão da simplicidade, né? Tá, às vezes a gente fica surpreso com a ideia e a simplicidade que ela traz para aplicação, para testagem, né? Eu acho que a dificuldade está muito mais em trazer as pessoas para testar, né? Trazer o dono do processo, às vezes um técnico, né? Mobilizar as pessoas para que o teste aconteça, do que pura e simplesmente ter que reprogramar uma produção ou fazer uma parada. Pelo menos é essa dificuldade aqui que eu vejo que a gente não tem grandes no dia a dia, né? Porque justamente é muito óbvio, né? Por isso que é tão brilhante, né, a iniciativa. Porque às vezes a gente gera uma surpresa, às vezes, de problemas de anos que a gente, né, faz milhões e milhões de análises de anomalia, milhões e milhões de projetos, né, quebra a cuca dos engenheiros, né, a engenharia fica brava com o pessoal, porque numa solução muito simples, acabou o problema, né? Eu lembro muito daquele vídeo do Cortella que ele fala lá, do ventilador, né, na linha de produção de pasta de dente, né? É mais ou menos a mesma lógica, né? Não é, talvez, grandes investimentos, grandes paradas e grandes testagens envolvendo automação, PLC, enfim. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que é muito mais assim, o interesse e muito mais a surpresa pela ideia simples e fácil de ser aplicada. Essa que é a grande sacada da iniciativa. Entendi, excelente. Luiz, eu queria explorar um pouquinho mais, você citou, né? Você falou do programa Eureka, que você já tinha no passado, então que para vocês aí não foi um programa novo, já tem uma história, e até pela sua fala, você demonstra muita maturidade dos funcionários, né? Você fala assim, não, isso já é super natural. Como atingir esse nível de maturidade, né? Esse empoderamento aí dos empregados, essa busca pela simplificação? O que você diria para outras unidades ou outras áreas da empresa que estão começando, né, para dar esse empoderamento e essa proatividade? Eu acho que qualquer processo, né, tem a curva de aprendizagem, né? Como eu falei, Piracicaba a gente começou muito tempo atrás, há quase 20 anos atrás, e a primeira coisa, o que traz essa maturidade e traz a crença, e traz o envolvimento, é a repetição. Isso daí, de fato, é entrar na rotina. Apesar de ser um ciclo anual, mas quando a pessoa vê que esse ano fez, o ano que vem fez de novo, o ano que fez de novo, e ele vê que tem vários colegas que são contemplados, que são premiados, às vezes, com a melhor ideia da unidade. Isso daí que começa a criar um ciclo virtuoso, onde a pessoa começa a se interessar pelo tema. Ele vê que não é um voo de galinha, que isso daqui vem para ficar. E isso daqui cada vez mais vai aderindo, as pessoas começam a entrar na rotina das pessoas e começa a fazer parte do dia, quer dizer, não é mais um programa, faz parte da rotina dele, o cara entrar, participar do DDS, vai para o laminador, receber as informações, ou antes para o laminador ou para a serraria, receber as informações do supervisor do que vai acontecer em termos de produção, receber os treinamentos de procedimentos, receber os treinamentos de FPS e fazer inovação, ou seja, começa a entrar como parece estar na descrição de cargo dele. Começa a entrar na rotina. Aquilo é mais uma coisa que ele sabe que ele vai fazer ao longo do dia a dia. Ou seja, parece que deixa de ser um programa e passa a ser uma coisa que faz parte da vida dele, faz parte das atividades dele. Agora, isso é com o tempo. Isso com o tempo é a repetição, é não deixar o programa morrer, é o feedback, é a gente fazer um evento de fechamento de ano, do ciclo, muito legal. No começo, muito tempo atrás, no início em Piracicaba, o evento de fechamento era basicamente uma banca de avaliação e os apresentadores. Isso aqui em Piracicaba foi evoluindo, começou a ter torcida. O último evento nosso já tinha, assim, sem exagero, umas 150 pessoas na plateia que estavam lá para torcer, para ver qual eram as amizades, os amigos que estavam ali participando, ver a apresentação, ver exatamente a ideia. Piracicaba teve um evento muito legal que a nossa área da qualidade desenvolveu no último evento, que propiciou, através do iPhone, do celular, do QR Code, de participar da votação. Então, o projeto vencedor do ano passado em Piracicaba já foi de uma aclamação popular, vamos assim dizer,
os empregados estavam presentes no evento, votaram naquele programa, naquele projeto. Então, isso daí, com o tempo, vai tendo um crescimento onde cada vez mais, primeiro, faz parte da vida das pessoas, cada vez mais faz parte da vida das pessoas, inclusive assistirem, ir lá homenagear, honrar com a presença o colega que está apresentando. Muitas vezes um empregado nosso que participou de um projeto que não foi contemplado para a final, está lá assistindo a final, vendo o colega dele apresentar um projeto do outro colega. Então, isso traz um desenvolvimento, um espírito de equipe muito forte. Outra coisa também que eu esqueci de citar anteriormente, né, que eu acho que isso aqui vale para as demais plantas, mas é muito raro um projeto do programa de inovação, né, de uma ideia, de ser um autor único. Normalmente tem 2, 3, 4 pessoas participando, ou seja, é um negócio que se desenvolve a várias mãos, não tem um cara que desenvolve um negocinho escondido lá e vai querer ganhar um mérito sozinho, perante o supervisor, perante o gerente, enfim, é uma coisa que se compartilha. Isso é bacana, é uma coisa que se compartilha tanto na hora do projeto quanto na hora do fechamento do ciclo. É uma grande festividade, tornou-se uma grande festividade aqui em Piracicaba. Então, isso tornou um negócio assim, muito forte. Eu entendo que isso é uma força de Piracicaba, está na rotina das pessoas, as pessoas vivem isso no seu dia a dia. Como falei, parece que está na descrição de cargo das pessoas hoje fazer projetos do Programa Inovação. Está no sangue, né? Muito tá no bom. sangue. A gente tem alguns comentários aqui no chat. Antes até de eu ler, eu queria pedir aí para quem está participando conosco para não esquecer de responder à pesquisa de satisfação. O link está no chat. Bom, um comentário que a gente tem aqui do Geraldo Domingues. A inovação implica em trabalhar com mais segurança, produtividade, realização profissional e elevar a autoestima dos profissionais envolvidos. E aí a Letícia reforça, né? Ela fala, muito boa colocação, Geraldo. Gostaria de complementar com uma pergunta para o Matheus. Qual a repercussão de receber a premiação do Top 10 Nacional? O que ele gerou para você? Equipe da ideia e para a unidade. Como que isso repercutiu para vocês? Nossa, muito positivo. É como se ganhasse aí um campeonato nacional aí, né, de futebol. A gente fica feliz e, assim, é o que o Luiz falou, ninguém projeta nada sozinho. E outra coisa que é muito importante é se envolver mais pessoas, que você tem uma equipe muito funcional e você acaba conseguindo fazer uma engenharia reversa para, antes de aplicar aquela ideia, você ter um índice maior de assertividade. E quanto ao programa, nossa, o pessoal da unidade ficou extremamente feliz, a equipe lá também. Foi uma equipe de 5 operadores lá, juntamente comigo da máquina. A gente conseguiu resolver um problema grande aqui da ArcelorMittal Sabará, que era um dos principais produtos aqui, era um problema ligado à segurança, né? Ligado a processo e com a equipe pensando junto, né? Com todo mundo trabalhando junto e comprometendo ali, e a gente conseguiu essa aplicação. Por isso, assim, a união faz a força, né? Acho que uma equipe pensa melhor do que uma pessoa só. Não existe um projeto de uma pessoa. E é extremamente bom, né, ter participar e ter ganhado, né, e existir isso, porque a inovação hoje é uma coisa indispensável para as empresas, né, e que pena que é muito pouco disseminada no nosso país, né. A inovação hoje no nosso país é muito fomentada pelo setor privado, pelo setor acadêmico, né. Agora que estão iniciando algumas coisas, para algumas políticas públicas para incentivar mais a inovação no nosso país. Então, é muito importante, muito gratificante trabalhar numa empresa que investe muito nisso, porque automaticamente a gente, tendo que trabalhar assim, com a cultura de inovação, nos engrandece enquanto profissionais e nos prepara para o futuro, né? Que o profissional do futuro é aquele profissional que vai olhar para um problema, né, complexo, e vai conseguir resolver aquilo ali juntamente com sua equipe. Então, é muito gratificante ter ganhado, né? E como falei com você, com certeza a equipe de Sabará vai estar lá no próximo ano também agora. Muito bom. E as demais equipes da trefilaria como um todo? Você acha que elas também se envolveram, vibraram? Como que você dissemina isso aí nas demais? Tem algum trabalho para expandir essa ideia? Isso é mais com a Bruna, no papel de embaixadora?
Olha, eu vejo como muito importante, né, aquela questão de fazer um benchmark entre as unidades para ver o que é feito, né, em outras unidades e se a ideia ela é aplicável, né? O que precisa ser muito visto, porque a Cellos centralizou muitos dos produtos, né, e às vezes, tem unidades que se tem processos diferentes. Às vezes, dependendo da ideia, ela não tem muita aplicabilidade para um outro processo. A ideia foi uma ideia ligada a uma laminação a frio, geralmente não pode ser aplicada na laminação a quente, né? Ou numa telefiraria para arames. Então, assim, mas o conceito, às vezes, pode ser aplicado. Então, é muito importante essa questão de realização de benchmark, né? Que é uma forma correta de se expandir, disseminar as inovações aplicadas entre as unidades do negócio aí. Tem uma pergunta interessante para você aqui, Matheus. É do Lucas Pena. Ele fala o seguinte: se você fosse gerente por um dia, cite 3 pontos que você traria para fazer seus subordinados a participarem mais do programa. Como que você incentivaria as pessoas? Olha, é aquela questão, né, a inovação, ela não precisa ser algo muito extremamente novo, né? Eu vou criar um novo telefone, não precisa ser uma inovação disruptiva, né? Onde você cria algo extremamente novo, mas sim uma inovação incremental que depende apenas de resolver problemas que já existem, e todos nós somos criativos. Somente um primeiro ponto seria incentivá-los, né? Dizendo que todos somos criativos, né? É o que o próprio Thomas Edison fala, né? Que 1% esse mindset, o 99% é trabalho. Uma das coisas seria incentivar as pessoas, que todos têm boas ideias, né? Que eu penso que não existe ideia ruim. Ideia ruim seria aquela ideia que não é compartilhada, né? E outra coisa é criar um ambiente interno que realmente inspire inovação, né? E outra coisa também é criar alguma estrutura, né, que possibilite, né, flexibilizar, igual o nosso colega Wander falou, pessoas de algumas áreas durante certo tempo para viabilizar mais aquela ideia. Para você ter um sucesso no programa, é preciso você ter um escopo bem montado, né? Você ter pessoas direcionadas para aquilo e ter assim uma parte, algum orçamento, direcionado à inovação. Esses são os pontos que eu acho necessário. Bacana. Obrigada aí. Bom, tem várias contribuições aqui. Deixa eu ver. A Marina. Boa tarde, obrigada por compartilharem mensagens tão relevantes. Qual a importância da liderança nesse processo de incentivar a ousadia dos empregados? Então, eu vou passar a bola para o Wander. Né, Matheus falou um pouquinho justamente disso, né? Se fosse o gerente, o papel como líder, mas aí reforçando, Wander, queria a sua contribuição. Tá bom. Primeiro falar para o Matheus que eu gostei muito das respostas dele, né? Eu achei que vale a pena falar nisso. Fernanda, interessante a pergunta da Marina, não é isso? Marina que fez a pergunta? Marina. Legal. É muito interessante porque o programa Inovação, ele surgiu antes de todo o nosso movimento de cultura, né? Ele chegou antes. Então, assim, meio que sem querer, o programa, ele incentiva justamente os novos comportamentos que a gente quer trazer para a organização no novo modelo de cultura que a gente quer criar. Né? Ou seja, vou ver se eu consigo lembrar bem, se está bem afiado os conceitos. Primeiro, o programa dá abertura, que é um dos novos comportamentos. Então, qualquer pessoa pode participar, pode gerar uma ideia, ela sozinha, junto com um colega, enfim, então tem abertura. Segundo, o programa promove colaboração, isso que o Matheus trouxe. Às vezes, com um colega, ele troca, com um colega de outra área, ele vê a viabilidade, ele pede para um analisar, para um dar sugestão, então cria esse movimento de colaboração. O programa, ele empodera, ou seja, a partir do momento que eu posso participar, posso dar uma ideia, então isso que o Matheus falou, não existe uma ideia ruim, o ruim é não dar ideia, né?
eu acredito que ele parafraseou isso de algum atleta de um clube que a gente conhece bem, que eu não quero falar qual é, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? É melhor você dar a ideia. Não é você pensar assim, minha ideia é muito ruim, é muito simples, não vai gerar nada. Não é isso. Então, empoderar, ou seja, dê a sua ideia. Também trabalhe a humildade, porque do momento que você reconhece que você não está ciente de tudo aquilo que acontece e sabe que você sempre precisa melhorar, você está assumindo uma postura de humildade, que é um outro comportamento. E também está direcionado para o cliente, ou para o cliente interno, ou para o cliente externo. Imagina que seja uma ideia que é voltada para uma melhoria de segurança, né? Olha quantos clientes essa ideia impacta, né? Desde o cliente que recebe o nosso produto, porque ele quer um aço seguro e sustentável, né? Até mesmo os nossos colegas, né? Os nossos clientes internos que não vão se machucar, não vão se expor ao risco, né? Então, assim, a maneira que a liderança tem, Marina, é fazer valer o movimento de cultura que a gente quer na organização para incentivar as pessoas a cada vez participarem mais. Essa seria a minha resposta, bem resumidinha. Tá me ouvindo, Wander? Sim, né? Bom, obrigada aí pela participação. Tem mais uma pergunta aqui, eu não estou conseguindo ver o nome da pessoa. Tá falando o seguinte: obrigada pela apresentação. A minha pergunta é como será a divulgação das ideias para outras unidades, caso ela tenha uma abrangência não só da unidade onde ela foi implementada? Como que a gente faz isso, né? Eu falando aqui até pelo industrial, né, ajudando aí vocês, a gente tem um processo forte de benchmarking, né, na VP Industrial, mas queria ouvir vocês, Wander e Luiz, falar um pouquinho para a gente. Eu acho que o próprio evento que nós temos, né, de fechamento do ciclo do ponto de vista nacional, já é uma maneira de apresentar nacionalmente as melhores ideias, né? Eu acho que esse é uma grande vitrine. Agora, obviamente, nós temos muitas ideias que não vão para essa fase final e também elas são relevantes. E aí eu concordo com a Fernanda, né, que ela participa muito com a gente desses eventos, do benchmark. No benchmark, várias ideias são discutidas, várias ideias elas surgem, várias implementações elas surgem. Nós tivemos recentemente, inclusive, um benchmark da laminação, né, onde eu confesso que eu não sei se ali tinha algumas ideias que era da inovação, mas muitas delas eu não tive essa confirmação da pessoa que estava apresentando lá, né, por uma falha minha. Mas ela tinha muita característica de inovação, pelo tipo da ideia, pela maneira como ela foi implementada. Então, eu diria o seguinte, esse movimento que nós temos hoje, de a gente poder, mesmo no período de pandemia, a gente não está conseguindo visitar outras plantas, mas através do benchmark, nós temos trocado muitas ideias e muitas implementações. Então, isso é uma maneira de a gente tem, de fato, tendo sido um canal da gente divulgar e compartilhar as melhores ideias, as ideias de abrangência mais relevante para as outras plantas. Eu concordo com isso. No dia da apresentação aqui da premiação, nós já fomos cochichando um com o outro, assim, falando, opa, essa daqui talvez lá dá para levar, talvez essa daqui dá... Acho que a gente pode aproveitar, tem espaço para aproveitar mais, né, essas ideias, principalmente por isso que o Luiz falou, a gente conhece as principais, né, mas pode ser que tenha uma na laminação lá de Pira lá que eu posso trazer aqui para o Molevade perfeitamente, né. Então, eu acho que isso vai ajudar, a gente tem que ter uma governança maior sobre isso, sem dúvida, mas isso também a gente tem que se provocar, né, e os workshops que estão sendo conduzidos pelas áreas, né, teve um agora recente da laminação, né, acho que é uma maneira também da gente colocar esse assunto em pauta, né, para que ele possa ser cada vez mais aproveitado pela organização como um todo, sem dúvida. Obrigada. Além disso, né, é uma pergunta, mas acabou me ajudando aqui a responder esta pergunta, que é o Lucas também, falando que já até perguntaram isso para ele e falando se tem um cadastro compartilhado. Então, na verdade, a gente tem, né? A gente tem um sistema, a Solab tem o sistema Waevo, onde as ideias são cadastradas e compartilhadas, né? A gente tem essa opção também de estar votando nas ideias e conhecendo ideias de outras unidades. Então, também é um caminho, né? Que a gente pode incentivar aí nas unidades.
Deixa eu ver aqui. Eu não consigo ver o nome também. Parece até que é do Lucas, mas não sei. Parabéns pelo evento, muito rico e cheio de insights. Gostaria de saber se existe uma metodologia para levantar como as ideias impactam no faturamento da ArcelorMittal, ou seja, qual foi a contribuição financeira de cada ideia e inovação? Bom, vou responder para o Wander, pode contribuir também, mas faz parte da nossa metodologia, porque nós temos ideias que têm basicamente, hoje nós temos basicamente duas frentes, vamos assim dizer. As ideias que impactam em segurança, né, e as ideias que são voltadas para melhoria de segurança, as ideias são voltadas para melhoria de produtividade e, consequentemente, custo. As ideias que elas vão para a linha de produtividade e, consequentemente, custo, elas passam pelo crivo da controladoria, né, para a gente, quando a gente vai levantar a correta apuração de qual é o impacto financeiro que isso aqui traz no nosso processo, traz no resultado do nosso negócio. Então, nunca é assim, eu acho que é mais ou menos isso, eu vou pôr aqui 50 mil reais, 10 mil reais, não. A gente tem os critérios para entender quais são assim, os KPIs, quais são os pontos de performance onde aquela ideia impacta. A gente acompanha por pelo menos 90 dias o quanto que a ideia, uma vez implementada, ela de fato ela trouxe um degrau, uma evolução para aquele KPI, e em cima desses resultados reais levantados, a gente apresenta esses dados junto com a controladoria ela faz a avaliação, a valoração disso e oficializa o ganho financeiro. Então, assim, se faz, primeira parte da resposta é se faz essa avaliação. E não é no eu acho que, é realmente através de critérios técnicos do processo e fechados e calculados realmente para dar a resposta final pela nossa controladoria. Até porque a controladoria também é uma entidade à parte, assim, ela é isenta, ela não é da área industrial, então ela é totalmente isenta para dar o posicionamento dela a respeito do resultado disso. Joia. Eu posso até dar um número de referência. No primeiro ano, quando esse programa ainda estava na área de pessoas, né, eu tive a honra de cuidar desse programa durante um ciclo, antes do programa subir para o Assolab, né? Subir porque eu acho que ele subiu em todos os patamares mesmo, ele ganhou uma abrangência maior e outras iniciativas, né? O primeiro ciclo de 2018, que iniciou no início de 2018 até o final de 2018, ele gerou um ganho de 2,3 milhões. Tem um número quebrado aí que eu não vou me recordar, mas ele gerou um ganho de 2,3 milhões para as unidades que estavam participando. E esse número foi justamente mensurado pelas controladorias, né? Então, de fato, não é um achismo, né? É o resultado que voltou para o negócio. Esse é um número que eu não me recordo aqui, do número de 2019, foi compartilhado, mas eu não me recordo. Mas esse eu me lembro bem que foi um dado, inclusive, para motivar, né, a organização como um todo. Falei assim, olha o que isso pode gerar para o negócio, né? É uma maneira também de incentivar a participação. Excelente. Bom, mais um comentário e uma pergunta aqui. Muito bacana, parabéns pelos esforços de todos vocês em prol da inovação e obrigado pela parceria com a Assolab. Eu não consigo ler o nome também, me parece que é do Rodrigo. Pergunta, quais são os principais pontos que vocês acreditam que podemos evoluir juntos no programa Inovação? Essa eu queria ouvir o Matheus respondendo primeiro, ele que já foi campeão em várias vezes aí, né? Como é que nós vamos buscar mais prêmio aí para a Trefilaria de Sabará, Matheus? Ótimo, Matheus. E quem perguntou realmente foi o Rodrigo Carazoli, do Assolab. Olha, acho que fazendo com que nossas pessoas, né, nossos funcionários, nossos colegas assimilem a inovação não somente para a participação no programa, mas que se torna parte da cultura aplicável no cotidiano de trabalho, né? E naquela questão de sempre incentivar as pessoas, né? Disseminar mais o programa internamente durante todo o ano, né? Porque às vezes algumas pessoas precisam de algum incentivo. Eu acho que eu penso nessa parte, né? Essa questão de a gente tentar fomentar mais essa cultura de inovação
através de campanha, né, publicitárias aí, nas televisões, né, nas troca de experiências aí com os benchmarks, né, e conversas mesmo para tentar puxar a equipe, né, que já é bem atuante, né, mas em que fazer com que a inovação seja algo implementado 100%, né? Como se fosse a segurança hoje é a nossa prioridade, mas que inovação é algo essencial para qualquer instituição, né? Tem que estar incorporado na nossa rotina para que a gente consiga alavancar os negócios aí sem dificuldade, obtendo bons resultados. Excelente. Vocês podiam complementar aí, Rodrigo, Luiz e Wander, por favor? Fernanda, eu acho que a parceria com a Solab, ela começa já na gestão do próprio programa, no acompanhamento, no incentivo, dando esse suporte para as usinas, até a questão da metodologia, desenvolvimento de sistemas, para que a gente possa fazer a gestão de tudo isso. Essa é uma grande contribuição que a gente vem sentindo, vem assim, a várias mãos tocando junto com a Solab, e eu acho que isso é muito legal. Esse caráter, assim, do ponto de vista único, né, de um modelo único, de uma metodologia única, de um critério único para todas as plantas. E vim sendo um sponsor de tudo isso e fazendo essa gestão para que a gente tenha essa uniformidade dos critérios, para que realmente a gente tenha certeza que aquele programa, aquele projeto que ele ganhou em âmbito nacional, de fato era o melhor da área de longos no Brasil. Ou seja, garantir essa uniformidade, essa metodologia, os sistemas. Eu acho que essa é a grande parceria que a Solab vem desenvolvendo junto com as plantas e que a gente espera que continue. Eu acho que esse é o grande suporte que nos mantém assim, motivados a todos a cada vez mais produzir mais. Né? Eu acho que essa é a grande parceria. Excelente. Concordo com o Luiz. Inclusive, quem tem que ser os nossos agentes, né, para conseguir cada vez mais participação são justamente os empregados que foram reconhecidos. Né? Nada mais do que um exemplo vivo de um empregado que foi reconhecido, que teve a sua ideia valorizada, testada e premiada, né, para conseguir cada vez mais participantes. Essa seria uma. A segunda, eu insisto na questão do feedback, né? Não também é resposta, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que quanto mais a gente testa ideias e dá feedback, isso vai mostrando a lisura e principalmente o compromisso da organização com o programa. Essa seria minha segunda sugestão. E o terceiro ponto, Fernando, não cabe a nenhum de nós, infelizmente, que a gente torcer rapidamente para chegar uma vacina, né? Para quando a gente poder fazer o reconhecimento no ano que vem, poder fazer todo mundo junto, num grande evento festivo, porque a gente fez no ano passado na nossa Solab, né? E foi mágico do início ao fim, né? Ver os olhos brilhando das pessoas sendo reconhecidas pelos líderes da organização, né? Então, assim, torcendo para que a vacina chegue rápido, a gente poder aglomerar para comemorar o resultado de todo mundo. Excelente. Não, ano que vem estaremos juntos lá no Solab comemorando, com certeza. Deus, né? Já chega, já deu. Já chega. Essa pergunta do Rodrigo ela é interessante, né? E porque assim, como que esse programa ele foi construído, né? Ele foi co-criado, né? Foi o início aí do programa, a gente compartilhou e discutiu entre todas as unidades. E o importante é que a gente continua fazendo isso, né? O Asolab ele tem aí encontros quinzenais com todas as unidades para ouvir, né? E entender quais seriam esses pontos de melhoria e estar sempre buscando, né, fazer melhor. Então, é importante ouvir isso de vocês e é importante esse processo que é feito pelo Asolab de cocriação. Tem uma pergunta aqui para o Luiz Augusto, do Jonathan Cardoso. Ótima apresentação, muito conhecimento envolvido. Qual a diferença de um novo projeto analítico de inovação e melhoria de processo? Gostaria que o Luiz falasse mais sobre esse assunto. Está no mudo, Luiz. Desculpa, pessoal. Se eu entendi a pergunta do Igor, do Jonathan, eu acho que tem a ver com outro diferente projetos de melhorias incrementais, alguma coisa mais estruturada. Não sei se foi essa a pergunta dele.
Mas se for, entendendo que foi isso, então ele pode mandar um chat e mandar alguma complementação sobre isso para confirmar que eu entendi corretamente a pergunta. Mas, ele assim, falou que é exatamente isso que você falou. Ele está falando que é exatamente isso. Alô, João, tá bem? Estamos ligados, então. Olha, a grande maioria dos nossos projetos do Programa de Inovação, eles são realmente melhorias incrementais, né? Eles são melhorias, aquelas sacadas óbvias desde que te apresentam. Né? Fala assim, puta, é óbvio, por que não fizemos isso antes? Né? Aquele negócio que é óbvio, é fácil porque se sabe. Né? Essas são a grande parte dos projetos nossos. E tem uma outra gama de projetos que realmente não digo uma minoria, mas talvez seja 15% a 20% dos projetos que a gente recebe, que realmente ele tem uma engenharia por trás. Isso é legal. Então, o bacana do Programa de Inovação é que a gente vai desde aquela sacada simples a um desenvolvimento que tem uma complexidade relevante por trás disso, né? E todos eles vêm do nosso público ali, técnico operacional, vêm do chão de fada, das pessoas que vivem o problema. Isso daí traz, às vezes, uma dificuldade de avaliação, né? Qual que vale mais? O que teve a complexidade de execução ou que foi de uma sacada muito simples? Porque os dois, às vezes, ele tem complexidade diferente, mas tem impactos semelhantes, impactos seja na segurança, na produtividade. Mas a questão que eu falo é o seguinte, a gente tem que apoiar e receber os dois. O Programa de Inovação, ele não pode, apesar de a gente sempre falar muito das soluções simples, ele não pode afastar as soluções que têm uma engenharia por trás, que tem mais uma complexidade, que tem um pensado, que tem um desenvolvimento, você entende? Porque o Programa de Inovação também projetos dessa natureza também fazem parte do Programa de Inovação. Projetos dessas naturezas, eles também foram premiados em Piracicaba como o melhor projeto do ano. Como já tivemos projetos que têm de uma sacada muito simples, que foram contemplados como o melhor projeto do ano. Okay? Então, assim, a gente abraça a todos. Qualquer ideia, ela é bem-vinda. E não tenha dúvida que aquela sacada simples, ela tem um valor muito grande e as soluções mais complexas, além de ter um valor muito grande, ela não deixa também de ser um exercício de formação e capacitação dos profissionais envolvidos nela. Não podemos esquecer disso. A inovação, ela também é uma ferramenta de capacitação e desenvolvimento das nossas equipes, para que a gente tenha equipes cada vez mais preparadas, performando melhor. Excelente. Tem mais uma pergunta aqui, Luiz, perguntando como o programa de inovação é do Geraldo Domingues. Como o programa de inovação responde às questões estratégicas da ArcelorMittal? Para mim? Não, ele deixou aberto. Pode tá. ser. Né? Quer comentar, Wando? Passar para o Wando isso aí. Depois o Matheus pode participar também. Eu queria ouvir o Matheus também na visão de quem contribuiu, né? Como é que isso pode ser visto de forma estratégica, né? Eu vou dar a minha visão para o Geraldo. Eu acho que qualquer iniciativa onde você envolve a organização como um todo, a gente já mobiliza, já cria um espírito de mobilização, e eu acho que isso intervém em qualquer clima de trabalho, onde as pessoas podem participar, podem se integrar, podem se lançar numa ideia, numa iniciativa. Eu acho que a gente já tem um ganho de clima imediato e obviamente, que isso impacta no negócio de uma maneira geral. Tem também os impactos financeiros e melhoria de processo, que a gente sabe que isso gera, né? Mas eu queria deixar um outro que a gente percebe cada vez mais forte, de deixar a nossa insatisfação constante, sabe, Geraldo? Acho que esse é um ganho que qualquer iniciativa de inovação, mas especificamente falando do programa de inovação, gera na gente, né? Porque você fala assim, mas não é possível, dá para melhorar, não é possível que ninguém nunca pensou nisso, vamos tentar fazer. Esse sentimento que nós temos, e eu vejo isso como uma característica forte aqui da ArcelorMittal, né, que todos nós trabalhamos na organização, de, nossa, não está legal ainda, vamos melhorar mais? Acho que essa escola da melhoria contínua, para mim, é o maior retorno que a gente tem no dia a dia nosso, de ver essa insatisfação. Nem toda essa insatisfação é ruim, né? Essa é muito boa.
né? Essa insatisfação da gente querer buscar, querer envolver sempre, não ficar satisfeito com o não, querer superar desafios e limites. Essa é a minha visão em relação a um ganho que é gerado por esse programa. Excelente. E assim, fazendo o link com a estratégia, um pouco do que você falou, né, Wander, numa outra resposta, essa estratégia da mudança de cultura que a gente está vivendo, né? Então, o programa Inovação, ele é totalmente alinhado com essa questão, né, que é o empoderamento das pessoas, né, é a permissão aí ao erro, né, o errar rápido e barato, né? Então, acho que está totalmente linkada. Além disso tudo que você colocou, da busca da melhoria contínua, dessa insatisfação, né? A gente não se conformar, né? Ah, já estou bem, não preciso mais melhorar. Então, excelente. Também vejo dessa forma. Fernanda, respondendo também a uma colocação do Geraldo, né? Eu diria o seguinte, o programa de inovação ele contempla projetos ou que impactem o investimento em segurança ou produtividade e, consequentemente, custo. Quer dizer, não tem como ter um projeto do programa de inovação que não esteja alinhado com a estratégia do negócio. 100%. Não vou nem dizer que é 99,5%. 100% projetos do programa de inovação são alinhados com a estratégia do negócio. Excelente. Queria ouvir o Matheus também no que ele enxerga, Fernando. Matheus, diz para nós aí, o que a organização ganha em relação a ter uma iniciativa como essa que você já participou e ganhou. Queria muito te ouvir nisso aí também. Olha, eu vejo como assim é muito atrelado essa questão da estratégia com inovação, né? Porque hoje estratégia é você querer estar presente em mercados futuros, né? Querer trazer receitas, né? E hoje, sem inovar, Inovar é você estar ali buscando alternativas novas, buscando soluções melhores e buscando estar no ambiente que existe no meio empresarial competitivo, né? Então, a inovação ela está extremamente alinhada a isso, que não existe nenhum negócio que vai sobreviver no futuro sem que esteja alinhado com a estratégia de inovação, né? Igual hoje aqui em Sabará a gente tem grandes projetos em relação a isso, até mesmo que é um projeto extremamente audacioso, que é uma linha nova que a gente tem aqui de descascamento de barras, que é o último projeto que a empresa teve aqui no Brasil, aqui em grande investimento, que é a quebra de um processo industrial, porque na fabricação de um produto hidráulico, mundialmente, Europa, Estados Unidos, o produto é fabricado com um processo determinado. Aí a Celor hoje está investindo junto ao Senai a análise para poder conseguir fazer esse produto eliminando uma etapa desse layout já existente há 80 anos. Então, isso é atrelar a inovação com a estratégia do negócio. Eu acho que isso é muito importante e faz parte do que a empresa precisa ter em mente para continuar na vanguarda aí, né, do negócio. Excelente, Matheus. Pessoal, a gente está com várias contribuições aqui no chat, ainda tem algumas perguntas, mas já são 17 horas e a gente precisa ir para a reta final, a gente precisa ir para o encerramento. Então, antes de finalizar e colocar o QR Code aqui da avaliação, vários parabéns aqui, tá? Falando aí, elogiando o evento, né? Parabéns para o Assolab, parabéns para os participantes. Eu queria que vocês três deixassem uma mensagem final, né? Falasse um pouquinho para a gente aí algumas dicas de como a gente pode buscar mais a inovação no nosso dia a dia. Pode começar, Fernando? Sim. Bom, primeiro é fazer disso a nossa rotina. A gente andar para a área com os olhos de ver oportunidades. O Wander falou um momento sobre o inconformismo, de não se conformar com as coisas. Eu acho que essa acho que é uma grande pegada a isso. A gente não pode se conformar com aquela coisa que a gente vive no dia a dia.
eu faço assim, continuarei fazendo assim. Eu acho que sempre tem uma maneira tecnicamente mais correta de se fazer, sempre tem uma ferramenta mais adequada para se usar, sempre tem alguma coisa que vai te trazer uma ergonomia e um conforto maior para fazer a sua atividade, e ergonomia e conforto é segurança no trabalho, é você poder realizar com uma maneira mais caprichada a sua atividade. Agora, para isso, a gente tem que estar sempre questionando o nosso dia a dia, as coisas da maneira que eu faço, o que eu faço, como eu faço, o que tem no mundo aí que hoje que a gente poderia estar vivendo melhor. Eu acho que é isso, quer dizer, a gente questionar aquilo que a maneira como a gente tem que estar fazendo, né? E sempre, agora eu sempre falo, né? Questionar com todos os critérios. Quer dizer, tudo isso leva a gente a mudança de processo. Mas enquanto a gente não oficializa a mudança de processo, temos que viver o processo vigente. Essa é uma das premissas de um SDCA robusto, um gerenciamento da rotina robusto e uma sustentação de resultados robustos. A gente tem que sempre questionar, mas usando todos os critérios que o programa de inovação prevê, que um sistema de padronização prevê, que um gerenciamento de rotina prevê. Isso é importante. Então, questionar. Enquanto a mudança não vem, a gente continua fazendo da maneira que a gente está definindo pelos nossos padrões. Você entende? Então, essa eu acho que é a condução que nós temos que ter dentro das nossas estruturas, junto com as nossas equipes, nossos empregados, para que a gente tenha essa cultura cada vez mais arraigada dentro do nosso DNA. Faça parte realmente da cultura ArcelorMittal, essa inovação. Excelente, Luiz. Obrigada. Fernanda, já me despedindo de todos aí, agradecendo a oportunidade, Letícia pelo convite, Luiz e Matheus, obrigado pela troca, né? Foi excelente, me diverti a beça. Queria deixar uma frase, né? Que me perdoe, Heráclito, né? Já tá morto há muitos anos antes de Cristo, né? Mas Heráclito fala que nada é permanente na nossa vida, exceto a mudança. Eu queria fazer uma analogia que nada vai ser mais permanente para uma empresa que quer ser excelente, que quer ser vanguarda naquilo que faz e quer ser o que a ArcelorMittal do que a inovação. Então, a inovação para nós tem que ser algo permanente, contínuo, no nosso dia a dia. Então, convidar todos que conheçam o programa, participem conosco e quem sabe aí você vai estar buscando um prêmio para você e para a sua equipe, né? Muito legal, permanecemos assim, sempre buscando a inovação no dia a dia. Obrigado a todos aí, um grande abraço. Excelente. Matheus. Queria também agradecer, né, pela oportunidade de estar participando aqui, e eu concordo plenamente com o que o Luiz e o Wander falou, que o conformismo ele anda num caminho contrário à inovação, né? O Thomas Edison mesmo fala que apresente um homem completamente satisfeito que eu vou te apresentar um problema. Então, assim, a inconformidade leva-se a você buscar novos caminhos, né? Isso que é muito importante. Então, a gente tem que dizer para as pessoas mesmo, pense fora da caixa, seja audacioso, né? Ouse, né? Trabalhe a criatividade, né? E não precisa ser extremamente inteligente para ser criativo, porque a criatividade ela está mais atrelada à sua vivência do que ao QI das pessoas. Então, assim, todas as pessoas têm capacidade de ser criativas e o que é a inovação. Então, estimulo a todos mesmo que tente buscar sempre maneiras mais fáceis e melhores de fazer o que você faz dia a dia. Assim você melhora, facilita o seu trabalho, torna a sua vida mais fácil e se engrandece quando profissional. Excelente a colocação de vocês três e super importante isso que você está falando, Matheus, né? Buscar a simplicidade, buscar tornar as coisas mais fáceis, né? Trazer essa facilidade para o nosso dia a dia. Excelente. Eu vou projetar aqui o QR Code para que vocês consigam. Já está aí no... Vamos ver se eu consigo aqui. Bom, eu peço a todos, então, que não deixem de responder, né, a nossa pesquisa. Como eu falei, todos que responderem vão estar concorrendo a um kit do Assolab. Agradeço, né, aos três convidados aqui, ao Luiz. Ah, foto! O Wander está mostrando ali.
Vocês estão conseguindo abrir o QR Code aí, Wander? Não é foto, não. Eu já abri o QR Code. Você já abriu, excelente. Eu sou esperto, porque aí você já sai, né? Perfeito. Bacana. É isso aí, gente. Então, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer quem participou conosco aí no nosso chat, agradecer mais uma vez ao Assolab por essa oportunidade e é o que o nosso CEO fala, né? Pés no chão e cabeça na lua. Vamos buscar aí o simples, sem o medo aí, né? De errar e tá sempre insatisfeito, inconformado, né? Com a nossa situação atual, para que a gente possa ter essa melhoria contínua nos nossos processos. É isso. Muito obrigada a todos e boa tarde.